Doutora Silvana, alguns assuntos chamam a nossa atenção neste momento em São Joaquim da Barra. Na sessão ordinária do último dia 11, na nossa Câmara Municipal, o vereador Hilário Rocha apresentou um requerimento que vai pintar na tela, onde faz o Hilário, aí está o requerimento, algumas perguntas ao prefeito Schmidt sobre a plantação de soja na área de 18,7 alqueires, comprada pelo município no ano passado, e esta área destinada à implantação do futuro distrito industrial. Você tomou conhecimento dessa situação, desse requerimento do Hilário, e qual é a sua opinião como munícipe que ajudou a pagar a conta desta área comprada pelo município sobre a plantação de soja e não a implantação do distrito industrial, pelo menos nesse primeiro momento? Silvana. Tomei conhecimento e, infelizmente, eu não fui surpreendida com essa atitude. Não? Não. Sabe por que não? Veja bem, a administração se desfez de um terreno que havia sido comprado, estava quitado, para a implantação do distrito industrial. E não existiu uma justificativa plausível para se desfazer daquele terreno, daquela gleba. E comprou essa outra. Aí, considerando que a gleba anterior era muito melhor localizada, que ela foi levada a leilão, pregão, né? Foi licitada a venda. E foi uma indústria que comprou. Então, a princípio, a justificativa é que não poderiam ser instaladas indústrias naquele local. E aí? E aí, se uma indústria comprou, ele comprou para quê? De repente, para plantar soja também? Num lugar como aquele? Então, aí eu já não fiquei surpresa, não pelo fato de ter sido utilizado o distrito industrial, o futuro distrito industrial, para plantação de soja. Soja essa que ninguém sabe quem plantou, né, quem colheu, quanto deu, se foi vendido, se vai ser utilizado. De repente vai ser utilizado na festa da soja, né? Vai distribuir soja tropeira lá na casa da Barraca da Amizade. A soja plantada lá? Vai... Mas de quem é a soja? Então, nós precisamos saber, a população precisa saber disso, porque aquilo lá é meu, é seu, é de todo mundo que paga imposto. Então, não é razoável, absolutamente, plantar soja, colher a soja e ninguém saber quem plantou. Né? As perguntas do requerimento do vereador Hilário são pertinentes. Quem é o responsável pela plantação de soja naquele local? Qual é o valor auferido com a venda da plantação? Foi depositado em alguma conta bancária do município? Em caso afirmativo, em qual conta foi efetuado o referido depósito e qual o valor do mesmo? Em caso de se tratar de uma plantação particular, ele pergunta, Silvana, de qual forma foi autorizada o uso do bem público por um particular? Houve algum processo licitatório para autorização do uso do bem público pelo particular? Em caso afirmativo, qual é o número do processo, qual a modalidade, em que data ocorreu o certame e em quais condições o uso foi concedido? E para fechar, em caso de processo licitatório, requer ainda a cópia integral do mesmo. Mais que pertinente isso, né? Muitíssimo pertinente. Inclusive, não deveria ter sido necessário ter havido esse requerimento, porque essas informações obrigatoriamente deveriam estar disponíveis, né, no site, no portal da transparência, em respeito ao princípio da transparência e em respeito à população como um todo. Então, esse requerimento apresentado pertinentemente pelo vereador Hilário não precisaria ter sido apresentado caso essa administração trabalhasse de fato em favor da população e respeitando aí todos os princípios morais e éticos. Faltou transparência nas informações. Mais uma vez faltou transparência dessa Ninguém administração. está culpando ninguém, só perguntando, não, Silvana? E perguntar não ofende, especialmente perguntando algo que é muito relevante. Se lá fosse um terreno de propriedade particular do prefeito Schmidt ou do Wagner Schmidt, ninguém perguntaria nada. Ocorre que o terreno é da população. É da população. Então, o que quer que aconteça nesse terreno, a população é a primeira a ter que saber o que está acontecendo ali. A prefeitura comprou, a prefeitura somos nós. Sim. Nós temos que saber, até porque nós pagaremos a conta. Quem está pagando esse terreno ou quem já pagou? Só se olhar no espelho.
Você vai saber quem pagou o terreno. Não está difícil saber. Já pagou, então, né? se é assim, nós por que não temos informação? Precisamos ter informação. Não é razoável que nós tenhamos um patrimônio e a gente não tem informação do que acontece nesse patrimônio. Olha, o Jabur esteve aqui recentemente, fez um levantamento. E aí, né, no campo das hipóteses, porque não se tem a informação correta, oficial. Você começa a pensar, a fazer conta. Sim. E aí, plantando a soja naquela área e colhendo, em números e aí aproximados, um pouco mais de R$300 mil. Então. É um dinheiro considerável. É dinheiro. Não é assim? Sim. Então, se é assim, nós devemos saber. Não é assim. Então, o que foi feito? Pronto. É só falar. Só falar. Não tem muito que discorrer sobre isso. Foi feito o requerimento, que na verdade não precisava ter esperado que chegasse a esse ponto. E falar. E virar público falar. Por que não falou nada até agora, então? Isso nos leva a crer que, de fato, pode ter ocorrido coisas irregulares. Por falar em vir a público, veio a público recentemente a instauração de um inquérito pelo Ministério Público para apurar suposto crime de enriquecimento ilícito e dano ao erário municipal. São alvos deste inquérito ou desta investigação o prefeito Schmidt, o diretor de saúde, José Eduardo de Castro, e a vereadora e hoje presidente da Câmara, Tieta Mello. Os três, Silvana, já se manifestaram sobre esta situação. O diretor de saúde, que não fez para ofender quem fez a denúncia, que na opinião dele é anônima, não explicou o porquê o seu nome consta desta investigação. Naquela mesma semana, o prefeito Schmidt também falou publicamente sobre o fato em duas emissoras de rádio, na Rádio Cira FM e na Rádio Metrô FM. Já a vereadora e presidente da Câmara, Tieta Mello, usou de suas redes sociais para falar sobre o tema. Para lhe ouvir sobre este assunto, gostaria de relembrar trechos do que disseram os três envolvidos neste processo de investigação do Ministério Público. Começamos relembrando as palavras do diretor de saúde, José Eduardo de Castro, quando questionado sobre o assunto. Ouça. Tem algum idiota, sabe? Aí eu posso falar idiota, imbecil. Esses são pessoas que você não pode classificar como homens, como mulheres. São pessoas que se aproveitam de uma determinada condição e para denegrir o nome das pessoas. Eu tenho 60 anos de idade, moço. Não, em hipótese alguma, eu vou utilizar do dinheiro público para me enriquecer ilicitamente, tá? Agora, se essa pessoa, se esse idiota, se esse mau elemento, esse marginal, tivesse alguma coisa que realmente comprovasse contra a minha pessoa, que eu realmente sou ladrão, vai lá e mostra. Porque se eu soubesse que alguém estava roubando, eu iria e falaria. Pessoal, agora o cara fala anônimo, é um covarde, sabe? É uma pessoa que não merece alguém que ele chame de mãe. Ou seja, eu vou provar que eu não enriqueci ilicitamente, né? Aliás, eu nem enriqueci. Então, esse idiota que fez esse tipo de denúncia, né? Eu sei que como ele é covarde, ele não vai aparecer, tá? Mas a gente vai provar, porque nós não temos nada para dever para a população. Idiota, imbecil, mau elemento e outros tantos adjetivos pejorativos a quem ele acha que fez a denúncia. Palavras do diretor municipal de saúde. Se o diretor municipal de saúde, funcionário nosso do povo joaquinense, diz isso, imagina quem manda nele, quem nomeou ele. Se ele pensa assim... Agora, perguntei aqui, e caso ele queira responder daqui a pouco eu ouço a Silvana, se ele pensa isso de quem denunciou, o que será que ele pensa de quem acatou a denúncia? Qual será? Curiosidade, diretor de saúde. O senhor pensa tudo isso de quem fez a denúncia e é legítimo denunciar quando se tem alguma suspeita, e aí o caso está sendo apurado, ninguém confirmou que o senhor enriqueceu,
Imagina o que o senhor pensa de quem acatou esta denúncia. Se quiser responder aqui, estamos à disposição. Também, para relembrar, vamos ver o que disse o Schmidt, numa participação na Rádio Metrô, sobre esse assunto. Acompanhe. São dados que supostamente, né, ocorreram, que foi quando a Tieta trabalhava na feitura, que ela se aposentou, né? Sim. Ela trabalhava no programa de vacinação, como ela é enfermeira padrão, e não só ela, muitas outras. E o setor de saúde, como todos os departamentos, eles têm a independência de fazer as horas extras necessárias, né, que exigem, e eles que dão um aval. Tem o cartão de ponto, a pessoa pica o cartão, passa o dedo, que é a história toda, que todo mundo já sabe. E, eventualmente, casos esporádicos que precisar, que a pessoa saiu, foi viajar e um serviço qualquer não estava, mas estava a serviço da prefeitura e precisou fazer um atestado médico, aí o diretor da anuência e fala, não, essa pessoa fez isso e tal. Enfim, todo o departamento tem esse trabalho, não tem nada a ver comigo isso aí. Nada. Eu nem sei o que fez, o que não fez, eu não sei quem, os 1.100 funcionários, não tem como você vigiar isso aí ou saber se está certo ou errado. Eu acho que está sempre certo, né? Eu tenho que saber. Então, essa parte, a maior parte a principal objetivo, o principal objetivo, vamos dizer assim, né? Que houve de quem fez isso, que é um vereador e também pessoas ligadas à administração anterior que foram fazer essa denúncia, que para mim é em vão, mas enfim, foi feita, e a obrigação do Ministério é realmente fazer essa, mandar para mim perguntar, o que estão falando isso aqui, é verdade, é mentira, o que aconteceu, né? Eu tenho que responder. Mas o grande objetivo é político, está na cara que isso é política, né? Bom, durante a entrevista, Nassir, fazendo questão de afirmar que está tudo tranquilo e que se trata de um fato político, o prefeito Schmidt deu um pouco mais de detalhes desta denúncia que está sendo investigada pelo MP. Ouça. Então eu vejo isso de uma maneira muito simples, muito prática, que é bobagem, não vai acontecer nada com isso aí, porque eu não tenho culpa nenhuma, e certamente o doutor Eduardo e a Tieta também não, porque cumpriram a sua obrigação. Era época de Covid, tinha que vigiar, tinha que ficar atento às vacinas. As vacinas têm que ficar guardadas em refrigeradores, tem que ficar alguém olhando aquilo ali, porque se desligar, acaba a energia, perde tudo aquelas vacinas que estão ali. Então são fatos políticos, então para mim está tudo tranquilo. E para fechar, Silvana, relembremos o que disse a vereadora e presidente da Câmara, Tieta Mello, em suas mídias sociais sobre o tema. Vim aqui para falar dessas denúncias que vocês ouviram aí na imprensa, nas redes sociais. Eu já passei por isso antes, vocês viram e lembro muito bem o que aconteceu no meu outro mandato. Peço um pouco de paciência para vocês, que na hora certa a verdade vai ser mostrada. Estou à disposição da população, como sempre estive, e também à disposição da justiça. Hoje eu vi de manhã um versículo da Bíblia, do livro de Gênesis, depois vocês dão uma olhadinha lá, capítulo 3, do 14 ao 24. Essas pessoas que fizeram essas denúncias, elas nunca vão caminhar com as próprias pernas, porque elas sempre precisam ficar se rastejando atrás de outras pessoas para conseguir os seus objetivos. Na hora certa, elas dão um bote, são que nem cobras. Então, tome muito cuidado com quem senta à mesa junto com vocês, com quem abraça vocês e com quem dá tapinha nas costas de vocês. Vamos aproveitar essa semana para refletir, para ver o que a gente está errando e o que a gente pode melhorar na nossa vida e na vida do próximo. Palavras da presidente da Câmara, a Tieta Mello. Relembramos o Schmidt e relembramos o Zé Eduardo. E a partir de tudo isso, Silvana, nós só não soubemos o conteúdo desta denúncia. O porquê que o nome dos três está sendo investigado pelo MP por enriquecimento ilícito e dano ao erário. Alguma destas colocações serviu para você, Silvana? Em absoluto, nenhuma. Nenhuma ilação, nenhuma agressão, nem nada disso me atingiu e não atinge. O que me causa estranheza foi o fato de, houveram inúmeras agressões das três pessoas envolvidas, e ataques, na verdade. Atacou o denunciante,
Mas explicar o motivo da denúncia, ninguém explicou. E a população merece saber, de repente, né? Porque se o Ministério Público acatou essa denúncia e instaurou esse inquérito, que é um inquérito, né? Vai investigar, e pode ser que ninguém, de fato, tenha cometido nenhum ilícito e acabe, e seja arquivado e fique por isso mesmo. Mas a partir do momento que o Ministério Público entende pela instauração do inquérito civil, ele se embasa, né, em indícios contundentes, assim. Então, o mínimo que a população merecia seria uma explicação real do conteúdo dessas denúncias e não ouvir tantos xingamentos, tantas agressões, penso eu. Porque, Silvana, uma vez trazido à tona o conteúdo desta denúncia, será que os três já têm conhecimento? Da denúncia, do conteúdo? Podem ter? Podem. Tem que ser notificado? Como é que funciona no fórum isso? Eles, com certeza, pelo tempo, né, que já está rolando isso, já foram notificados. E as partes envolvidas, elas têm, aberto para elas prazo, e elas têm direito a ter acesso à íntegra da denúncia. Investigando, precisa saber por quê. Óbvio, até para ele fazer a sua defesa, cada um fazer a sua defesa e adotar aí a sua linha de defesa. Embora a gente já tenha visto que o prefeito já adotou a linha de defesa dele, né? Que é? Eu não vi, eu não sei, para mim está tudo certo. Terceirizou. Se tiver alguém responsável, esse responsável não sou eu. E aí, Silvana, num eventual problema apontado pelo MP, enfim, a partir das denúncias, os três terão a mesma responsabilidade? Como os três poderão ser absolvidos de qualquer tipo de continuação dessas investigações? Ou um tem mais culpa do que o outro? Como é que funciona isso na prática, na questão jurídica? Questão jurídica, a culpa ali é a responsabilidade objetiva do executivo, por exemplo, né? Que ele falou, eu não tenho nada com isso, não tem como eu saber, são 1.600 funcionários, mas, enfim, ele nomeou o assessor, o diretor do Departamento de Saúde, que é uma pessoa de confiança dele, e isso subentende-se o quê? Que aí ele vai ser os olhos, os braços, enfim, a cabeça. Tem responsabilidade sobre ele. Objetiva. Isso aí não adianta. Vamos considerar que ele realmente que tenha acontecido alguma coisa ilegal e que o prefeito realmente não tivesse conhecimento. Porém, ele é responsável. Nada exime ele dessa responsabilidade. Porque o assessor, enquanto assessor, teria que dizer, olha, tem alguma reportar coisa ele. aqui. Sim. Ou não. Sim. Porque se ele autoriza. Exatamente. Porque dá para entender, Silvana, e eu não conheço o processo, você conhece a denúncia? Não conheço. Dá para entender que, e aí baseado nas palavras do prefeito, que o problema é horas extras, não é? Envolvendo a então servidora e vereadora Tieta, e aí o diretor de saúde, por ser o superior do servidor da saúde, autorizou o pagamento destas horas extras, caso seja esse o conteúdo da denúncia, e o prefeito, por sua vez, pagou as horas extras. Exatamente. É uma cadeia. É uma linha de raciocínio. É uma linha de raciocínio. Então, não dá para... em sendo identificado que não existiu irregularidade nenhuma, os três, o processo vai ser arquivado e nenhum vai ser responsabilizado, obviamente, por ter cometido nada, caso não tenha sido cometido. Agora, se for apurado que houve cometimento de ilícito, aí os três vão responder à medida das suas responsabilidades ali. Porque você entendeu nas palavras do Schmidt, lá no áudio da CIR, que a Tieta ficou responsável por cuidar da geladeira que tinha as vacinas da Covid? Ou eu entendi errado isso? Eu entendi isso também. E aí, né, se foi isso que aconteceu, precisa estar documentado, né? Precisa comprovar isso aí dentro do inquérito. Ele deveria ter trazido isso, porque trouxe alguns detalhes algumas coisas soltas, né? Eventualmente pode ter sido em razão de hora extra, fizeram hora extra em razão da pandemia e depois tinha a questão da geladeira que tinha que vigiar. 60 horas. Então. 60 horas, 2 horas por dia. Então, então a geladeira só era foi vigiada em 60 horas. Então está bem contraditória a fala do prefeito, né? E era a geladeira que estava sendo vigiada. Nós não conseguimos entender. Por isso a cobrança aqui, que se caso eles quiserem falar aqui no programa, nós estamos de microfones abertos, mas que trouxesse o conteúdo da denúncia. Olha, não, aqui, o Jabur até usou um exemplo aqui. De repente, essa denúncia dizendo que a Tieta pegou o jatinho particular da prefeitura e foi para o litoral. Peraí. Uma coisa esdrúxula. A prefeitura não tem jatinho, pegou. Então, assim, é um fake news, uma bobagem, e aí é bom que a gente... Agora, se não é isso, o que é?
O que está acontecendo? Porque de repente já elimina o diz que me disse, né? Os burburinhos e vai resolvendo-se. E Silvana, são questão. os dois poderes. Os dois principais poderes, né? Executivo e legislativo. Eu sinceramente espero que isso se resolva da melhor maneira possível, né? Já está aberto o inquérito, vai ser apurado e que isso venha a público, que eles venham a público o quanto antes, falar com a população, dar uma satisfação e deixar de lado essas coisas, né, de agredir, de xingar. Não adianta isso. Não adianta, e isso nivela eles muito por baixo também. Muito né? ruim, muito ruim. E vou dizer mais, né? Ainda ontem no editorial, foi ontem, Janete, que nós exibimos aqui alguns trechos lá de 2019, repostado em 2020 pela Tieta, quando no mesmo tema Horas Extras, ela questionava no plenário da Câmara a vereadora Sidoca, porque trabalhou na dengue. Foi segunda que nós colocamos aqui, foi na segunda. A Sidoca trabalhou no combate à dengue, e aí aos sábados, segundo a própria Sidoca, fazia hora extras e recebia por isso. E a Tieta questionava, a senhora acha ético, acha justo, ganhando como servidora, como vereadora, ainda ganhar hora extra no combate à dengue? A Sidoca, não, acho justo, sabe? E é um questionamento pertinente da vereadora. Sim. Foi bom aquilo. E a Tieta, naquele vídeo, ela deixa claro que era um ano pré-eleitoral e para que as pessoas ficassem atentas a quem for bater na porta da casa pedir voto. Baseado naquele vídeo. Não vamos deixar esse vídeo cair no esquecimento. E agora? Aí não pode ser faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pois né? Ué. Agora seria a hora de se apresentar. Dizer, olha, naquele tempo eu cobrei mesmo e hoje eu vou dizer o que está acontecendo comigo aqui. Isso. Pronto. Para que todo mundo possa saber e aí cada um tirar a sua conclusão. Culpado ou não, quem vai dizer é a justiça. É a justiça. Concorda, doutora? Com toda certeza. Mas é importante que eles decidam, de repente, fazer uso da fala e dos espaços para informar a população, não para agredir. Né? Eles não foram eleitos para esse tipo de comportamento. Pois é. Né? Embora o secretário de saúde não tenha sido eleito, né, nomeado, não foi escolhido pela população, mas a população paga o salário dele, ele deve respeito a nós. Pois né? E olha, a bem da verdade, é assim que funciona. A nós aqui dar notícia. Sim. E a quem nos representa, né, é esclarecer as notícias que nós damos. Ninguém está acusando ninguém. Ninguém está afirmando nada. Nós estamos perguntando e dando ao mesmo tempo a oportunidade das pessoas que são questionadas aqui, e aí os três, presidente da Câmara, prefeito, diretor de saúde, esclarecer a verdade aqui. Olha, o conteúdo é esse, qual o problema? E tem que aproveitar esses espaços, sim, para esclarecer. Até para mostrar a lisura, né? Mostrar a transparência, o comprometimento com a população. É importante utilizar desses meios. É importante, as redes sociais estão aí. Inclusive, teve uma ocasião, eu não sei se você se lembra, mas a Tieta se lembra, em que eu fazia um comentário sobre o Dia da Consciência Negra em São Joaquim. Eu dizia que nós temos um assessor de cultura que é preto, que é o Irã, não é? E ela foi nas redes sociais, usou a minha imagem da rádio, dizendo que eu cometi um racismo velado. Está lá, só fazer uma busca que vai ver. Então, assim, a vereadora está atenta aos acontecimentos. Por que nesse caso não? Pois é. Não é assim? Tem que ser uma coisa linear, né? Botou lá a minha imagem, botou um texto, o locutor cometendo racismo velado. Que é isso? Eu disse no rádio que nós temos um assessor de cultura preto, que é o Irã. E disse o que é errado? Não vejo crime nisso. Pois é. E qual o mal? Que mal que eu cometi dizendo isso? Onde está o racismo nessa história? Não foi pejorativo. Foi lá na internet, botou... E não tínhamos nada da consciência negra. Era essa a minha cobrança. Né? E aí o que acontece? Aí foi lá, pôs nas redes sociais, mas no meu caso, agora nesse caso não. No caso da Sidoca, foi na Câmara, cobrou. Nesse caso não. Assim, é importante exercer o ofício e exercer o direito de fala, né? E dar voz a quem é de direito aqui. Sim. Para fechar com você, Silvana, nós falamos no programa de ontem, né, Janete? São tantos assuntos que eu vou perguntando aqui, a Janete vai me atualizando. Que vai começar a Festa da Sorte, está sabendo, não? Soube por alto. Pois no dia 27 ao dia 4, 27 de maio a 4 de junho. E aí, o prefeito faz questão de dizer que a festa é de graça. 9 dias de graça, ninguém paga nada. É. Sabe quanto custará os shows aqui em São Joaquim?
Não sei. R$1.290.000. Onde é que esta festa é de graça? Esta festa é de portões abertos. De graça, eu dizia ontem, para quem é da região. Você concorda comigo? Não? Com toda certeza, né? Porque nós estamos pagando uma quantia alta para uma festa que não é eclética, ela não abrange todos os públicos, né? Uma coisa mais específica. Há quem goste, eu, por exemplo, não gosto de... talvez o Péricles, mas eu não iria. Pelo formato da festa. E aí todo mundo paga a conta, todo munícipe, todo joaquinense paga a conta. E o pior que eu vejo, sim, é a população comprar essa ideia de graça. Porque eu vejo que quando existe alguma observação no sentido, olha, não trouxe vai trazer um samba, mas não trouxe uma MPB, não trouxe um rock, um outro estilo musical, aí fala, é de graça, ainda está reclamando, é só não ir. Não é assim, não é de graça, nós pagamos e caro. E aí, em detrimento de fazer uma festa milionária, nós temos faltando... teste de dengue na UPA, medicação como de pirona, por exemplo. Então, essas mazelas permanecem, né? A cesta básica. E tem alguns detalhes ligados à festa, e eu não estou questionando nem a grade de artista. Aí quem gosta vai, quem não gosta não vai, mas todos pagamos. Sim. Você tem uma ideia? O dia de show é sexta e sábado. São as datas nobres da semana. Que dia que é? Sexta e sábado. Quinta, mais ou menos, domingo, mais ou menos ainda. Então, quinta e domingo, alternativo. Sexta e sábado, não. O Rick Renner esteve aqui no dia 28 de maio de 2022 e lá nós pagamos um sábado R$90.000 o cachê. Sábado, 90 mil. Esse ano o Rick Renner volta no dia 28 de maio, um domingo. E aí nós vamos pagar 120 mil. Inflacionou, né? Não inverteu a situação? Muito. Lá deveria ser 120 mil, era sábado. E agora 90 mil, é domingo. Não, pagamos mais. Nos damos ao luxo aqui, ou nos daremos ao luxo de pagar R$220 mil de cachê para um show de segunda-feira. E aí eu te pergunto, quem é que faz show de segunda-feira? O Péricles. 220 mil de cachê. Onde é que o Péricles estaria se não estivesse aqui em São Joaquim cantando na segunda-feira? Acredito que descansando. Em casa. Com a família. Em casa. Segunda-feira. Aí vem o Gilberto e Gilmar. Mais de 40 anos de carreira. Não estou criticando a questão musical, mas numa terça-feira, 85 mil de cachê. Onde é que o Gilberto e Gilmar estaria na terça-feira, Gilmar? Descansando em casa. Em casa. Ah, gente, bobagem. E aí, o Edson e o Hudson, que eu conheço há mais de 30 anos, numa quarta, 200 mil de cachê. E quem vai pagar a conta? Nós todos. E só para fechar, o filho do Leonardo, o Zé Felipe. Olha, o Leonardo musicalmente já foi bom. Hoje não é mais o mesmo dos anos 80 e 90. Essa é a verdade, mas prevalece o Leonardo com o nome, com o sucesso. Agora, o Zé Felipe, amigo, R$280 mil. Não sabia. 280. Fala, Zé Felipe, você vai ficar em casa. Você não vai cantar nesse valor, não. Que é isso? E não canta. 280 mil. Será que um show desse, pagando ingresso, se paga? Então, assim, sabe? Não se paga. E aí, eu estou dizendo isso porque essa festa não cobra ingresso. É de graça, como diz o prefeito. E é de graça mesmo? 280 mil no cachê? E aí vem o Renan e Raí. Conhece? Nunca ouvi falar. Pois é, Renan e Raí vêm cantar por 55 mil. Uma sexta-feira. E de show. 55 mil. Renan e Raí. O que eu acho muito bem pago. Muito bem pago. Canta uma música do Renan e Raí, Janete. Ué. Então, assim, cante aí você uma música do Renan. Nada contra, são profissionais da música, estão defendendo os dele, mas não é um show. Bom, e aí o Zé Henrique Gabriel, no sábado, 100 mil. Zé Henrique estava parado até ontem. Montou uma dupla não faz 2 meses com o novo Gabriel. Já chega em São Joaquim cantando por 100 mil. Eu vou mudar de atividade, hein? Pois é. Quem sabe, né? E aí a festa de graça, doutora? Muito longe de ser de graça, né? Falei ontem aqui, show, tem palco alternativo. Sim. Som principal e alternativo. Luz, palco principal e alternativo. Energia elétrica para o recinto. Nós temos segurança. E tem o ECAD,
Nós não falamos ontem. Tem o ECAD, Tem que pagar. Tem que pagar o ECAD para realizar o evento. Essa festa seguramente passará de 2 milhões, não? Seguramente passará. 1,3 milhões. Para chegar a 2 aqui é 700 mil, vai facinho. Só você cotar aí som, palco. Aguardemos, doutor? Aguardemos. Eu fico muito triste em ver a situação de São Joaquim, né? Aqueles que mais precisam, em situação de vulnerabilidade e essa farra, né? Com o dinheiro público, literalmente. Mas as pessoas precisam se conscientizar que não tem nada de graça do poder público. A gente paga os impostos, né? Então, aquilo que é oferecido, tudo está sendo pago. Se paga de novo, paga 2 vezes. E se você concorda, eu respeito, então não tem nenhum problema de você pensar diferente. Estou dando aqui, na verdade, nem estou pensando igual. Estou dando a oportunidade de você pensar, dando aí informações que talvez você não tenha, né, e tem, e às vezes não concorda, ou tem informação, concorda, acha que é isso mesmo e vida que segue. Não é assim, Silvana? Porque tem gente que vai dizer, a população merece uma festa, de fato merece. Não precisaria de uma festa de 2 milhões de 9 dias, porque a nossa realidade não condiz com isso. Se é uma festa de quinta, domingo, está de bom tamanho. Sim, está de bom tamanho. Até um direito assegurado pela Constituição Federal. Então é importante ter o lazer, o poder público oferecer isso. Mas não assim, com tanta, né? Pois é. Doutor, obrigado por hoje, por ter vindo. É um prazer sempre recebê-la, Silvana. Eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez, o espaço, e sempre que me convidar, eu vou estar aqui. E nós aqui à disposição também, tá bom? Obrigada. Obrigado. Silvana Silveira, conversando ao vivo